Crise convulsiva, parte 2. No vídeo anterior nós falamos um pouco do resumo do que eu faço nesse atendimento inicial do paciente com crise convulsiva. Agora eu estou aqui com a nossa bebezinha Luísa, de 3 aninhos. Dona Maria trouxe ela porque ela apresentou a primeira crise convulsiva. Neste momento ela não está com crise. Então o que eu faço? Vamos deixar essa bebê de observação. Por quê? Porque eu preciso. Foi uma crise febril? Foi na vigência de febre? Ou teve febre durante esse período próximo? Observação. Crise convulsiva febril não significa que a crise tenha que acontecer no momento da febre. Tá com 38 graus, teve uma convulsão. Não, eu posso ter 2 dias de febre. Então eu tive febre, por exemplo, essa manhã, eu tive febre meio-dia, dei dipirona, paracetamol, passou a tarde toda sem febre, deu a crise convulsiva. Ela é considerada uma crise convulsiva febril. Por quê? Porque está dentro do quadro febril. Não é só no momento de febre. Dito isso, eu tô com essa bebê que ela não está mais em crise convulsiva. A mãe falou que todos os membros estavam se debatendo, fazendo o quê? Crise tônico-clônica. Ela não é só tônica. Tônica seria só esse movimento fixo. O movimento tônico-clônico é um movimento que você vai fazer relaxamentos e travamentos musculares. Então há contrações e relaxamentos musculares para ser considerada uma crise tônico-clônica, e generalizada tem que ser todos os membros e o corpo inteiro. Não precisa ter necessariamente perda de esfíncter, morder língua. Isso são sintomas associados que não fazem parte do escopo diagnóstico da crise convulsiva. Então, essa paciente vai ser observada e você vai ver se tem sinais de infecção, se tem síndromes gripais, que aí você vai ter que fazer outras medidas já para essas síndromes gripais e para esses quadros infecciosos. Se precisa fazer um raio-x, exame de sangue, se é uma pneumonia, se é só um síndrome gripal, se é uma síndrome respiratória aguda grave, se pode coletar painel viral, utilizar o cetamivir ou não. Isso daí já é um tema para outra aula. O que nós precisamos estudar aqui? Tratamento da crise convulsiva. Então, essa bebê, ela pode ter novas crises. Então, você avalia, tem necessidade de pegar um acesso venoso? Vamos pegar um acesso venoso. Exemplo, a Luísa, de 3 aninhos, chegou aqui agora em crise tônico-clônica generalizada. Ela está em crise neste momento. O que dizem os guidelines, o que dizem os livros? Não necessariamente eu preciso fazer medicação obrigatoriamente, porque a maioria das crises, elas não são complexas, elas não duram mais do que 5 minutos. Então, se essa crise durar 1, 2 minutos, você não precisa medicar. Porém, na nossa prática clínica, isso é muito importante, gente, porque nem sempre nós fazemos o que está nos livros. Nós, muitas vezes, fazemos o que a nossa prática, nossa experiência, nossa expertise nos diz ao longo dos anos. Então, nós, na emergência pediátrica, atualmente, o paciente chega em crise convulsiva, nós tratamos imediatamente. Porque nós não sabemos se essa crise vai continuar, se vai persistir, se pode evoluir para um estado de mal epiléptico. Então nós trataremos. Observação, isso daqui é o momento de ouro da aula. Vamos nos atentar muito. O tratamento inicial das crises convulsivas são feitas com benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, midazolam, diazepam, lorazepam, são o tratamento de primeira linha da crise convulsiva. O paciente chegou agora em crise convulsiva, nós vamos fazer benzodiazepínico. Qual medicação eu escolho? O diazepam, ele é excelente. Porém, nós temos um problema. Nós não utilizamos diazepam via intramuscular. Por quê? O que diz o livro? A maioria dos livros é que o diazepam via intramuscular, ele tem um pico de ação demorado. Ele não vai atuar tão rapidamente no cérebro como nós precisamos. Precisamos de uma medicação que entre rapidamente na corrente sanguínea e vá até o cérebro e pare essas descargas elétricas. Então, o diazepam via intramuscular, no músculo, ele não atua com tanta celeridade. E ele tem uma absorção errática. Então, nós não utilizamos o diazepam via intramuscular. Qual a medicação que nós utilizamos se esse paciente não tem acesso venoso? Midazolam. O midazolam, ele é um benzodiazepínico que você pode fazer via intramuscular,
via endovenosa e via nasal. Então, se você não quiser fazer intramuscular, você pode fazer o midazolam gotejando nas narinas do paciente. Essa medicação vai ser absorvida pela narina e vai fazer o efeito que nós estamos precisando, que é combater essa crise convulsiva. Se o paciente tem acesso venoso, a primeira medicação que nós escolhemos é o diazepam. Ela vai ser um efeito mais rápido e vai ser mais potente para parar essa crise convulsiva. Então, qual medicação nós escolhemos? O midazolam, se não tiver acesso venoso, e o diazepam, se nós tivermos o acesso venoso. E qual é a dose que nós vamos utilizar de cada medicação? Prepare a tela que eu vou colocar aqui para vocês printarem qual é a dose do midazolam e do diazepam. Está aqui na tela essas doses. E aí você, com essas doses, você faz ou intramuscular, nasal, o midazolam. Se você tiver acesso venoso, você pode fazer o diazepam. E observação, o diazepam também pode ser feito via retal, que é uma outra opção para vocês fazerem o diazepam, ou via endovenosa ou via retal. Então, essas são as duas medicações de primeira linha para fazer o tratamento das crises convulsivas. O lorazepam seria uma medicação excelente para você fazer e até de primeira opção. Porém, no Brasil, nós não temos lorazepam endovenoso. Esse paciente vai fazer o benzodiazepínico. Esse benzodiazepínico vai tirar esse paciente da crise. Porém, essa crise pode voltar. Fez o benzodiazepínico, passou 5, 10, 2 horas, voltou a crise. O que você faz? Repete a dose de benzodiazepínico. O que você tem que identificar neste momento? Será que com essas 2 doses esse paciente não vai convulsionar mais? Será que esse paciente ele está piorando? Então ele tem uma chance de convulsionar maior? Se essa resposta for sim, se você identificar que esse paciente está com cara que ele vai convulsionar mais, é um paciente que teve uma crise mais longa, é um paciente que convulsionou depois do diazepam ou do midazolam muito rápido, ou seja, voltou uma crise 30 minutos depois de você ter feito o benzodiazepínico, é o momento de você optar por fazer um antiepilético, um anticonvulsivante. Qual que é a medicação que nós utilizamos atualmente no Brasil, nos pronto-socorros de primeira linha? A fenitoína. Nós vamos fazer um processo chamado idantalização. A fenitoína, ou idantal, nós vamos utilizar na dose de 20 miligramas por quilo, dose de ataque. Endovenoso. Então você calcula peso vezes 20 miligramas. Essa é a quantidade de miligramas que você vai utilizar. Lembrando que a dose máxima que nós utilizamos atualmente é 1,5 grama de fenitoína endovenosa. Você dilui aí para 200, 250 ml de soro e aí você coloca para correr em 30 minutos até 1 hora. E aí esse anticonvulsivante, essa idantalização, a chance dele ter uma nova crise convulsiva é baixa. Então faça a idantalização. Se esse paciente continuar convulsionando, continuar com sinais de escapes convulsivos, que você está percebendo que esse paciente ele ainda apresenta tremores, você pode fazer um ataque de fenobarbital, que vai ser a mesma dose da fenitoína, 20 miligramas por quilo, EV, 30 minutos a 1 hora, correr em macrogotas, em microgotas ou em bomba de infusão preferencialmente. Então o que nós tivemos? Benzodiazepínico, depois nós tivemos fenitoína e por último o fenobarbital. Então a chance desse paciente continuar convulsionando é muito baixa. Se esse paciente continuou convulsionando, pese a todas essas medidas que você empregou, então a opção agora, a melhor opção seria midazolam em infusão contínua. Só que neste caso você vai precisar intubar o seu paciente para fazer esse midazolam em infusão contínua. Continuou convulsionando? Então vamos lá, nós estamos escalando muito, nós estamos chegando a níveis avançados dentro da pediatria, e aí esse paciente já precisará de unidade de terapia intensiva, uma UTI, e você vai precisar lançar mão de outras medicações que não é o nosso foco nesta aula. Nossa aula é saber tratar uma crise convulsiva e os médicos atualmente erram muito o tratamento da crise convulsiva. Fase diazepam intramuscular é um erro. Não façam o diazepam intramuscular.
o diazepam preferencialmente fazer via endovenosa com acesso. Só que se o paciente está se debatendo em franca crise convulsiva, você não vai ter como pegar um acesso neste momento. Faça o midazolam intramuscular, o midazolam nasal, vai ser excelentes opções. E aí, esse paciente precisa o quê? Ser estabilizado, mandar para internação, mandar para uma UTI e fazer novas avaliações. Por exemplo, nessa internação ele pode fazer um eletroencefalograma, uma ressonância magnética para o neuropediatra diagnosticar que tipo de crise convulsiva esse paciente tem. Então, essa foi nossa aula de crise convulsiva. Se você tem qualquer dúvida sobre este tema, coloque aqui nos comentários. Eu vou colocar para você as doses dos medicamentos que você vai utilizar na crise convulsiva.